Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Começa agora a série Desvendando Mistérios dos Maias. E enquanto eu visitava esses locais, eu tinha alguns pesadelos com uma criatura em específico que parecia uma medusa. Eu fui para o México para poder filmar e trazer todas as informações ocultas sobre essa que é uma das civilizações mais misteriosas de todas. Se preparem para conhecer todos os mistérios ocultos dos maias. Atenção, esse vídeo aqui faz parte de uma série que eu estou fazendo aqui para o canal, desvendando os mistérios da civilização maia. Esse vídeo é a segunda parte. Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu recomendo que você volte no canal, no vídeo anterior, e assista a primeira parte, porque vai fazer mais sentido, assim você vai conseguir entender melhor essa série aqui. Eu fui para o México conhecer e filmar todos os detalhes desses mistérios para vocês. Então, começa agora a parte 2 dos mistérios maias. E essa parte aqui vai ser com certeza a parte mais interessante de todas, porque é nessa parte aqui que eu vou mostrar imagens para vocês de artefatos encontrados pelo governo mexicano que comprovam a interação dos maias com seres que não eram do planeta Terra. Em 2012, o governo mexicano liberou finalmente uma lista de artefatos proibidos. Artefatos esses que nunca tinham sido vistos antes. São estátuas, esculturas, placas, moedas e documentos encontrados nas partes mais profundas das pirâmides e templos e em toda a extensão das construções maias. Depois que esses objetos foram a público, muitas pessoas tiveram a consciência de que os maias estavam de fato trabalhando com seres extraterrestres e que eles tiveram alguma ajudinha vinda de seres que não são daqui do planeta Terra. Igualmente, lá no caso dos egípcios antigos, existem pirâmides construídas na Guatemala em um local chamado Tikal, que ficava a 40 quilômetros de distância da água. Nós sabemos que as civilizações antigas construíam suas cidades perto da água, mas a cidade de Tikal, por exemplo, que é outra cidade maia, ficava pelo menos centenas de quilômetros de qualquer reserva de água que existisse. E detalhe, nós estamos falando de uma cidade onde viviam mais de 100 mil habitantes. Então, como é que esse povo pegava água? Ou esse povo morava mesmo nessa cidade? Como é que eles sobreviviam sem água? Os maias não são os povos das águas? Por que eles foram construir uma cidade tão longe assim? Nessa exata cidade de Tikal, existem hieróglifos nas pirâmides que descrevem a visita de uns deuses antigos, que teriam descido dos céus. Nas pirâmides de Teotihuacan, no México, existe o templo de Quetzalcóatl, que é o templo do Sol e o templo da Lua. Eles se alinham perfeitamente com as 3 estrelas do cinturão de Órion, exatamente igual, idêntico ao alinhamento das pirâmides do Egito. E se você ainda não assistiu à série que eu produzi aqui no canal sobre as pirâmides do Egito no ano passado, eu recomendo fortemente, porque são mistérios que você não vê em lugar nenhum dessa internet. Então eu vou deixar o link da playlist aqui em cima, caso você ainda não tenha assistido. Mas eu tenho certeza absoluta que o alinhamento das pirâmides do Egito e o alinhamento das pirâmides do México serem com a exata mesma constelação não são, de maneira nenhuma, coincidência. E agora eu vou dividir com vocês uma questão particular pessoal. Vocês estão percebendo que eu tô completamente sem voz, né? E que já faz alguns vídeos que eu estou sem voz. Isso aconteceu comigo, eu fiquei muito doente depois de ter visitado as pirâmides maias. Vocês se lembram, quem assistiu a série aí dos mistérios do Egito no ano passado, que eu também sofri ali um pouquinho depois que eu voltei do Egito. Um pouquinho não, eu fiquei 30 dias com uma diarreia absurda. Acho que a maior diarreia que eu já tive na minha
minha vida. E agora, depois de ter visitado as pirâmides do México, eu tive uma das piores faringites da história da minha vida. Eu fiquei uma semana no México e todos os dias eu ia visitar algum sítio arqueológico diferente. E enquanto eu visitava esses locais, eu tinha alguns pesadelos com uma criatura em específico que parecia uma medusa. Ela tinha corpo de cobra e a cabeça dela tinha várias cobras. Essa criatura era sempre muito brava comigo nos sonhos e ela sempre dava um jeito de me prender em algum lugar nos sonhos, fazendo com que eu tivesse até paralisia do sono. Bom, depois de ter voltado de lá, eu fui viajar para outro lugar, quem me acompanha no Instagram sabe, e eu fiquei hospitalizada, 5 dias no hospital, em outro país, por causa dessa faringite, que me deu uma febre altíssima, e já faz mais de 15 dias que eu não tenho voz para falar, eu tô com muita tosse e ainda sigo com dor de garganta. O que eu quero dizer para vocês é que esses locais do planeta Terra, principalmente locais de pirâmides, são locais extremamente incompreendidos por nós, seres humanos normais, com catupiry na virilha e subaqueira. Nós não sabemos o que rola nesses locais de verdade. Nós achamos que são apenas templos, que são apenas locais de adoração do passado, que são apenas maravilhas do mundo antigo ou moderno. Mas eu vou lhes dizer, não são. Esses locais carregam muita informação do passado. Esses locais são abarrotados de seres multidimensionais. Eu vou falar pra vocês, gente, eu só me sinto assim, mal, nesses locais. Então eu acho que não é, de maneira nenhuma, coincidência. Mas toda vez que eu vou pra esses locais, e principalmente eu já vou pro lugar com a ideia de querer descobrir tudo, de querer saber tudo, pra poder desvendar esses mistérios pra vocês aqui no canal. Então, eu acho que só o simples fato de eu chegar aberta pra receber toda e qualquer informação que vem desses locais já me desfavorece em alguns pontos, principalmente nesse ponto da saúde. Por mais fechada, por mais protegida que eu vá para um local desses, é impressionante. Essas criaturas me pegam. As pirâmides maias, por exemplo, elas foram construídas com uma camada de mica, que é um mineral que não é encontrado em nenhum lugar da América Central. O mica, ele é um poderoso isolante radioativo que é encontrado nessas pirâmides. Para tal, eles teriam que ter trazido esse mineral do Brasil, que fica a aproximadamente 3.200 a 4.000 quilômetros de distância. Esse mineral, que é uma espécie de uma liga que cobre essas pirâmides, não é da região. Ele foi trazido de 3.200 a 4.000 quilômetros de distância. E esse mineral, ele tá lá justamente para garantir que as pirâmides sejam ainda mais fortes. E é aí que eu lhes pergunto, por que eles precisavam de uma coisa, de uma estrutura tão forte assim, se elas eram apenas templos? Como que eles teriam conseguido esse feito, transportar essa grande quantidade de mineral em uma época onde não existia roda e nem nenhum tipo de meio de transporte conhecido? O material mineral mica é usado hoje em dia em componentes elétricos por causa de sua altíssima condutividade. Eu lhes pergunto para que eles precisavam de condutividade, de eletricidade em uma época onde energia elétrica supostamente não existia. Para que essas pirâmides serviam de fato? Bom, eu vou compartilhar agora mais uma experiência pessoal que eu tive lá nas pirâmides com vocês. Diferentemente das pirâmides do Egito, as pirâmides maia são locais extremamente silenciosos e de paz. No Egito, você escuta muita gente falando, tem muito vendedor ambulante, tem muito cachorro de rua, tem muita criança trabalhando, tem muita exploração animal dos camelos e tal. É uma vibe muito pesada. Já nas pirâmides maias, a vibe é completamente outra. Se você já foi, comenta aqui embaixo para que outras pessoas saibam o que você sentiu. Mas eu vou falar para vocês, gente, é entrar no lugar, automaticamente fica um silêncio, você só escuta o barulho dos apitos dos vendedores ambulantes que vendem uma espécie de coisa que você coloca na boca e você assopra e faz barulho de jaguar. Então, dá ali toda uma ambientação pro local que você se sente como se você estivesse lá no passado, na época que aquelas pirâmides eram habitadas pelos maias. A sensação, gente, o vento, porque é cheio de árvore em volta, a sombra principalmente, faz com que a gente sinta uma paz que é inexplicável. Eu nunca senti
sentir a paz que eu senti lá naquele lugar, em lugar nenhum do planeta Terra. É como se o local tivesse uma energia tão forte que ela te derrubasse num nível que você ficasse assim, ó, sem voz, com febre, com dor de garganta, enfim, com tudo. Os guias, eles contam as histórias que são permitidas de serem contadas. Você percebe que eles sabem muito mais, que eles têm muito mais informação daquelas coisas ali, mas que, de acordo com o Ministério do Turismo do México, eles não podem contar. Então, você percebe em todos os guias uma história meio que mecânica. Eles fazem um trajeto meio que mecânico, que eles já estão acostumados. E se você faz alguma pergunta que tem algum tipo de relação com aquilo que eles não podem responder, eles desconversam completamente. Além disso, no exato mesmo dia que eu visitei as pirâmides de Chichén Itzá, logo em seguida, logo depois do passeio das pirâmides, nós fomos nadar em cenotes. Cenotes são esses locais maravilhosos que vocês estão vendo aí na imagem. E por incrível que pareça, gente, não é fria a água, viu? Dá pra nadar, é super tranquilo. Esse que nós fomos, ele tem 50 metros de profundidade. Então todo mundo vai com seu coletinho salva-vidas, é um negócio bem legalzinho mesmo. A água dos cenotes era considerada sagrada. Os cenotes eram considerados sagrados pelos antigos maias. E por causa disso, muitas pessoas têm muitas experiências muito bizarras nesses cenotes. Então percebam como o local está completamente montado para coisas estranhas acontecerem. Nós temos pirâmides com materiais de extrema condutividade elétrica, nós temos cenotes, que são imensos bolsões de água que vagam por toda aquela extensão de terra ali de Yucatán, essa água sagrada e essa água sendo bombeada para determinados locais para a performance de rituais. Mas voltando aqui para as pirâmides, os arqueólogos e os guias lá no México, eles insistem que essas pirâmides eram apenas túmulos, ou seja, é a exata mesma história que se conta no Egito, mesmo nunca ninguém encontrando sequer um cadáver dentro dessas pirâmides. Além disso, dentro da pirâmide de Teotihuacan também foi encontrado mercúrio, que os pesquisadores acreditam que estava sendo utilizado como combustível para algum tipo de aparato que nós desconhecemos. Reservas imensas de mercúrio foram encontradas embaixo dessas pirâmides, como se essas reservas fossem tanques de abastecimento de alguma coisa, de alguma nave, talvez de algum aparato, de algum aparelho. Vocês lembram que eu comentei com vocês no episódio passado que encontram-se trilhos, mas não se encontram os meios de transporte utilizados? Pois é, vai saber para que de fato era utilizado todo esse mercúrio. Sabe o que é pior, gente? Quando o assunto é perpetuado dessa forma, ou seja, quando uma mentira é dita muitas vezes, ela se torna verdade. E talvez a gente nunca vá saber a verdade, o que existiu de fato ali e para que essas pirâmides serviam na realidade. Para piorar ainda mais a situação, todas essas cidades que vocês viram nas imagens foram abandonadas. Todas foram abandonadas. Palenque, Copán, Naranjo, Tikal. Tikal era talvez a maior cidade maia e ela foi uma das últimas cidades a ser abandonada. De acordo com as pesquisas mais recentes, os arqueólogos acreditam que a população dessas cidades era de aproximadamente 20 milhões de pessoas. Mas depois do colapso da civilização maia, 95% dos maias sumiram sem deixar rastros. É aquela coisa, gente. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, de acordo com Lavoisier. Então, como é que pessoas podem ter sumido assim, simplesmente sem sequer deixar um pó de osso para trás? Bom, até os dias de hoje, nós não sabemos por que eles deixaram suas cidades. Eles simplesmente desapareceram. Não houve uma guerra, não há sinais de guerra, não há nenhum sinal de destruição. Eles simplesmente sumiram e nós não sabemos para onde eles foram. Curiosamente, o desaparecimento dos maias coincide diretamente com o fim de um dos ciclos do calendário maia, ou seja, eles desapareceram exatamente quando os
ciclo do calendário deles se encerrou. Eles viviam as vidas deles, baseando-se nesse calendário. Para eles, esse calendário era sagrado. Eles construíram esse calendário para contar 5.125 anos. Então, cada 5.125 anos era equivalente a um ciclo. O calendário era dividido em 13 unidades de aproximadamente 400 anos. Cada 400 anos era chamado de Bak. E no final de cada Bactum acontecia uma imensa celebração. Mas, curiosamente, no final do 10º Bactum, eles não celebraram. Mas os maias, eles eram verdadeiros guardiões do tempo. Eles eram os melhores nisso. Se eles sabiam tudo, se eles planejavam tudo, talvez eles também tivessem planejado até esse sumiço deles. Mas peraí, Carol, não existe mais nenhum maia hoje em dia? Todos os maias desapareceram? Não, todos os maias não desapareceram. Lembra que eu falei que 95% dos maias desapareceram? Pois é, existem ainda 5% de descendentes desses povos maias. E durante essa viagem que eu fiz para o México agora, eu fui visitar várias comunidades desses descendentes dos maias. E, gente, eles mantêm os exatos mesmos costumes dos ancestrais deles até hoje. Eu fui até num xamã maia, e se vocês quiserem saber mais sobre essa experiência, comentem aqui embaixo que eu conto nos próximos vídeos. Essas tribos descendentes dos maias, elas existem até os dias de hoje e elas contam histórias mais impressionantes ainda do que essas que eu tô contando para vocês aqui. Eles falam que os ancestrais deles não desapareceram, mas sim que eles voltaram para casa. Mas espera aí um minuto, senhores maias. A casa de vocês não é lá no México? Lá em Yucatán? Como assim vocês voltaram para casa? De acordo com eles, o calendário maia era uma contagem regressiva para o dia que eles iam embora para sempre. Os arqueólogos notaram que as 7 pirâmides mais importantes da praça principal formam o exato mesmo padrão geométrico das 7 estrelas da constelação das Pleiades. As Pleiades, vocês sabem, são um cluster de estrelas que é reverenciado por muitas culturas do passado. Vocês se lembram quando eu fui ao templo de Dendera no Egito e contei para vocês a história sobre a construção desse templo? Que ele também foi construído para essas 7 deusas de Hathor que vieram diretamente das Pleiades? Pois é, gente, a gente tem a história se repetindo também na civilização maia. Muitos dos monumentos dos maias têm esse alinhamento perfeito e preciso com a constelação das Pleiades. Seria possível então, mais uma vez, que essas pessoas, que os maias teriam vindo das Pleiades, decodificando essa mensagem em suas construções e em seus monumentos, e depois, quando eles finalizaram o que eles tinham que fazer aqui, eles foram embora, eles voltaram para casa? Hoje em dia, é muito comum em casos de abduzidos, os abduzidos relatarem contatos com esses seres vindos das Pleiades durante as abduções. E em muitas histórias do passado, de diferentes povos, nós vemos essa interação que os nossos antepassados tiveram com esses seres vindos das Pleiades. Nós temos até essas mesmas referências na Bíblia. Quem aí assistiu a esse vídeo aqui do canal, onde eu mostro todas as vezes que os pleiadianos foram referenciados na Bíblia? Ou seja, teria esse desaparecimento dos maias sido, na verdade, uma abdução em massa? Alguém levou embora os maias daqui? Bom, é isso que eu chamo de arrebatamento, né? Porque eles sim estão muito melhores que nós. Se eles estão bem longe do planeta Terra, eles estão muito melhores que nós. E esse aqui é só o segundo vídeo contando para vocês os mistérios dos maias. Nós ainda teremos muitos outros, então segurem vossas periquitas. Quem assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo nos comentários Periquita Maia, e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Bye!